Olá, no programa Em Discussão, vamos falar de uma das drogas mais devastadoras que a sociedade moderna vem conhecendo, o crack. Quando ele está usando o crack, ele faz isso, põe no cachimbo. Não conseguia mais trabalhar, não conseguia estudar, abandonei estudo, abandonei a família, abandonei os amigos de verdade. Então o crack faz tudo isso com a gente. O crack, suas consequências, a política de saúde ou a falta de uma política de saúde apropriada para o combate, prevenção e tratamento do usuário estão sendo debatidos no Senado Federal. Uma comissão temporária foi criada especialmente para tratar da questão das drogas. No Em Discussão de hoje, especialistas falam em audiências públicas do avanço do crack no Brasil. O consumo do crack, por meio do fumo, faz com que a substância chegue diretamente aos pulmões, que tem uma superfície maior e uma absorção maior absorção que a membrana nasal, e no caso, então, uma absorção muito rápida e muito intensa. E essa intensidade faz com que o crack tem um efeito quase que imediato, depois de poucos segundos, mas também tem um efeito que dura menos. Então, é muito intenso e tem uma duração curta, 5, 7 minutos. Aí passa. O que chama a atenção do uso de crack é que tem um poder maior de dependência do que a cocaína. Isso porque os efeitos são tão intensos e muito rápidos e com duração de minutos. Então, para ter mais uma vez essa sensação de prazer, o usuário precisa consumir mais uma pedra. Ou seja, o usuário, muitas vezes, não consegue nem sequer sair do local onde adquiriu a pedra, e por isso você tem essa tendência dos usuários se agruparem no mesmo local onde você tem a venda, você também tem o consumo. Você usar uma pedra, é 6 segundos que ela vai para a cabeça. No máximo, 4 minutos você tem a depressão dela, porque não é loucura, é uma depressão, né? E automaticamente você tem que fumar, a compulsividade. Eles falam que as pessoas, usuário de crack, comete crime porque está usando crack, é outra grande mentira, porque quando ele está usando crack, ele faz isso, põe no cachimbo. Ali, se ele tiver 100 gramas, ele fuma 100 gramas. Se tiver 1 quilo, ele fica, defeca, ele faz tudo no canto dele ali, mas não sai dali. Agora, o senhor está longe de imaginar abstinência, a compulsividade para buscar outra pedra para fumar. Aí ele é capaz de matar a mãe, é capaz de matar o pai, é capaz de não... Ele perde todos os valores. Eu vim para cá procurar um tratamento devido ao uso, depois que eu conheci o crack, né? Que foi aonde eu me afundei, foi aonde eu perdi a confiança dos meus familiares, de vizinhos, de parentes, perdi minha dignidade, deixei de ser o pai que eu era, né? As coisas ruins que eu fiz eu não posso mudar, mas através dessa casa eu estou aprendendo a viver o presente e aprendendo a construir meu futuro, né? Não conseguia mais trabalhar, não conseguia estudar, abandonei estudo, abandonei a família, abandonei os amigos de verdade. Então o crack faz tudo isso com a gente. Eu sou um exemplo do que aconteceu comigo, mas isso tudo tem um tratamento, que hoje é o que a comunidade terapêutica como a Fazenda da Paz busca fazer. Chamou bastante atenção a gente, porque havia uma ideia disseminada, como falou quem me antecedeu, de que usou crack e morreu. E esse trabalho do Ministério da Saúde com a Fiocruz e a Unifesp, ele, como manchete, ele vai ser divulgado nos próximos dias, ele mostra que 1/3 realmente vai a óbito, 1/3 continua convivendo com o uso e 1/3 cura. Então nós estamos diante do 1/3 que vai à morte, 85% é por morte violenta, não é por morte diretamente relacionada ao uso da droga, é morte relacionada à violência por dívida e por acesso ao seu custeio como usuário. No ano passado, entrevistamos alguns usuários de crack em profundidade para um estudo sobre a relação do uso do crack e espaço urbano, e todos os usuários falam assim: doutor, essa droga deixa a gente mendigo, essa droga é uma droga que a gente não faz mais nada quando começa a utilizá-la. Mas muitos desses pacientes entrevistados têm 10, 8, 11 anos de uso de crack e variações e flutuações nesse consumo que mostram que, apesar de ser uma droga que gera um estado de disfunção, de
quebra social muito intensa, o crack permite uma evolução também para uma evolução de um consumo, às vezes, não tão compulsivo, não tão desastroso e vamos dizer, uma normalização na vida dessas pessoas que colocam, não, eu já uso há 10 anos, tem momentos que eu uso mais, tem momentos que eu uso menos, mas continuo utilizando a substância. Ou seja, contrário à ideia de que uma vez utilizando o crack, a gente utiliza o crack até a morte ou até a completa negação de todas as capacidades cognitivas do ser humano. Isso não é necessariamente uma verdade em termos dessa substância. O relatório da ONU, o último relatório, ele mostra que o consumo de álcool ele se situa na mesma margem que ele sempre se situou, entre 50% e 60% da população. O cigarro, ele vem caindo, graças àquelas campanhas, ele já foi da ordem de 40%, está na ordem de 25%. A maconha no mundo, houve uma diminuição de produção, mas os usuários, eles migraram dos 3% de sempre, eles migraram uma parte nos países ricos para as anfetaminas. Então, segundo a ONU, a droga que mais aumentou a incidência foram os estimulantes do sistema nervoso central para países ricos. Para países pobres, o subproduto da cocaína. A questão de querer dizer que o crack não é epidemia, eu quero salientar que o Ministério da Saúde reconhece que existe 1% de brasileiros com crack, são 2 milhões de pessoas. A ONU trabalha para o Brasil com 3%, são 6 milhões. No caso do Rio Grande do Sul, só citar um caso particular, a Federação dos Municípios levantou e constatou que 70% dos municípios há ocorrência de crack, em 70% dos municípios. 70% no Rio Grande do Sul, que é 495 municípios. Lá no Piauí, nós vamos ter um encontro agora com os municípios, né? 99% dos municípios do Piauí estão infestados do crack. Em relação às comunidades indígenas citadas pela senadora, a gente tem observado, não tem dados estatísticos que comprova em sistemas oficiais, que comprova o aumento da prevalência de uso de droga dentro das comunidades. Mas o que há, de fato, são relatos das equipes de saúde que trabalham com essas comunidades, de que este aumento vem sendo cada vez mais intenso. Destaca-se, em primeiro lugar, o consumo de álcool como o maior problema desses povos indígenas e seguido pela forte entrada do uso de drogas, de todos os tipos de drogas, inclusive o crack, principalmente por se tratar de populações com baixo poder aquisitivo, que vivem em situações sociais muito desfavoráveis e que não teriam condições de adquirir drogas mais caras. Então, o crack tem tido uma presença, uma penetração muito intensa entre os povos indígenas. Com relação à utilização dessas comunidades como mulas e como porta de entrada, há relatos nas regiões de fronteiras que comunidades indígenas possam estar sendo utilizadas como pontos de entrada dessa droga e a utilização dos próprios indígenas, primeiro num movimento de oferecer, de disponibilizar para o consumo. Aí o consumo gera o vício e para a manutenção desse vício se utiliza essas comunidades para alojar e para entrar com a droga no país. O mais angustiante, gente, né? Nós estamos vendo que o crack está chegando nas comunidades rurais. Você não via isso. Quer ver como é que isso... lá, né, era muito raro isso, né? E nós estamos vendo. E não é por isso que eu estou aqui, mas também por isso, porque a gente está vendo que é uma coisa que está tomando uma proporção que, se não tiver uma reação, daqui a pouco nós vamos ficar refém, né? E as famílias reféns de filhos viciados, os que não são, ele levantou muito bem. O problema de uma família que tem um filho e um irmão é muito grande, porque as pessoas sofrem muito. A CUFA vive um dilema
nesses últimos 10 anos, que é essa briga, senador, entre o urgente e o importante. Discutir a questão do tratamento é extremamente urgente, porque não temos legislação para isso. Trabalhar com a prevenção é extremamente importante. Então, tem horas que a nossa cabeça ela vai prestar mais atenção no urgente, tem hora que vai prestar mais atenção no importante. Eu puxo carinhosamente para olharmos para o jovem que é usuário, mas se um jovem na família é usuário, os outros 4 filhos que não são, muitas vezes são prejudicados. Então, nós temos também que voltar os olhos para aqueles jovens que não usam, porque se eles verem que a sociedade só está olhando para o usuário, ele vai dizer, olha, poxa, então eu vou virar usuário que a sociedade vai olhar para mim. No próximo bloco, o depoimento de quem foi usuário de drogas e hoje recupera crianças e adultos. E o trabalho e a polêmica em torno das comunidades terapêuticas. A gente volta em instantes.